Os Hornets alcançaram uma sequência lendária de 6 vitórias consecutivas. Movidos pelo ataque mais avassalador da liga nos últimos 15 jogos, o despertar dessa jovem geração é assustador. Mas antes de exaltarmos heróis individuais dessa saga, é crucial desvendar o segredo desse poder esmagador. Geralmente, quando equipes entram em erupção, é apenas sorte absurda nos arremessos. Uma ilusão temporária que o tempo sempre destrói. Mas com esses Hornets, essa lógica medíocre não se aplica. Nas últimas 15 batalhas, eles dominaram totalmente o ataque. Líderes absolutos em saldo de pontos e eficiência. Reis dos rebotes supremos e implacáveis em segundas chances. Também são a segunda melhor muralha defensiva do torneio. Governar o topo de tantos rankings simultaneamente destrói completamente qualquer teoria de mera sorte. Todos esses status cósmicos provam uma única verdade. Este esquadrão conquista a guerra pela posse todas as noites. Esse domínio nos rebotes foi vital contra San Antonio e o Titã Wembanyama de 7 pés e 4 polegadas. Os Hornets não apenas sobreviveram no garrafão, eles massacraram 51-36. Moussa Diabate capturou 10 rebotes monstruosos. Brandon Miller cravou 8, o LaMelo Ball mais 8. O chocante é a força bruta distribuída. Aura e esforço exalando de todas as posições. Disparar mais vezes que o inimigo significa controlar o ritmo do combate. Essa é a verdadeira essência da ascensão avassaladora de Charlotte, forjando o próprio destino com infinitas chances de ataque. Para mim, rebotes são pura manifestação de garra, energia e foco espiritual. Não é sorte. Quando jovens prodígios despertam esse poder, conquistando 6 vitórias seguidas pela primeira vez desde 2016, o mundo treme. O mais aterrorizante? O verdadeiro poder oculto deles ainda está em evolução. Eles nem atingiram sua forma final. Quando um time entra nessa ressonância, o despertar individual é inevitável. É exatamente aí que a lenda de Brandon Miller começa. Nos últimos 10 confrontos, ele invocou uma aura de destruição, cerca de 24,7 pontos e 5,2 rebotes, com 3,3 assistências, 44% de 3, 98 nos lances livres e 51 no total. Para entender a magnitude dessa divindade nas quadras, apenas 3 jogadores marcam 24 pontos com 50% de acerto, 40 de 3 e 90 nos livres. Seus únicos rivais divinos são Anthony Edwards e Steph Curry, uma raridade celestial que prova o nível de monstro que ele atingiu. O mais insano foi sua superação contra San Antonio após um início desastroso. Ele começou apagado, acertando apenas 1 em 8 disparos, o momento exato onde novatos sucumbem à pressão e desaparecem nas sombras. Brandon manteve a fúria. Frio, cravou 26 pontos, 8 rebotes e 2 defesas com 7 em 21 tiros. Ele teve jogadas monstruosas, jogadas surreais, destacando-se o arremesso triplo com falta, aniquilando a defesa do gigante Victor Wembanyama. Num duelo onde começou apagado, Brandon Miller despertou como a arma letal e decisiva. São instantes épicos que escancaram sua confiança absoluta, o ritmo avassalador e a sincronia perfeita desse esquadrão jogando em uníssono. E para Brandon Miller, não foram apenas pontos vazios no placar. Quando Miller entra em quadra durante esse massacre, Charlotte domina o tempo, valendo tanto quanto seu poder bruto. Seus ataques encaixam perfeitamente na tática da equipe, permitindo que controlem o campo de batalha em vez de apenas sobreviverem. A guerra contra a Filadélfia prova como os Hornets estão subjugando seus oponentes na arena. Numa vitória de 130-93, Miller aniquila com 30 pontos e 8 rebotes e 2 roubos, cravando 9 de 11 golpes fulminantes, alcançando absurdo 100% de precisão mortal. Essa exibição o coroa como quinto na história com 30 pontos e 100% de precisão, apenas 23 anos. Seu auge lendário ainda não começou. Ao vê-lo lutar agora, fica claro porque sua força parece inesgotável. Seu arremesso flui perfeitamente como pura seda, mas é atirando em movimento que ele se ergue como um deus entre os jovens. Charlotte executa várias trocas rápidas de bola bem no topo do garrafão, e Brandon Miller é o predador principal a emergir dessas jogadas. No milissegundo em que a bola toca nele, sua aura assassina dispara. Se você não estiver posicionado para o bloqueio, será pulverizado, pois seus ataques são como relâmpagos invisíveis. Quando você combina tudo isso com o seu grande tamanho, envergadura monstruosa e sua velocidade cortando rumo à cesta, é onde defender Brandon Miller se torna um pesadelo absoluto. Ele já soltou faíscas quebrando defesas pelo contato físico, humilhando adversários em cravadas épicas. Quando esse monstro adquirir mais força e sabedoria,
Essa habilidade devastadora apenas evoluirá. É onde tudo deixa de ser apenas uma mera fase de sorte do destino. Parece a ascensão épica de um verdadeiro imperador ofensivo, tomando sua forma final. E o que torna tudo isso ainda mais intenso é que não é apenas um lobo solitário brilhando temporariamente. Quando um esquadrão é incrivelmente poderoso, os guerreiros despertam e se erguem para enfrentar as batalhas colossais. O combate contra o Dallas Mavericks não foi apenas mais uma vitória comum. É aquele tipo de clássico sagrado das quadras que nós lembraremos daqui a 10 ou 15 anos como sendo o verdadeiro marco zero lendário. Essas batalhas lendárias não acontecem com frequência, e Charlotte teve poucas assim. Por isso foi tão marcante, pois os Dallas Mavericks chegaram e o grandioso Cooper Flagg enlouqueceu de vez. Ele dizimou com 49 pontos, parecendo dominar o garrafão como seu reino, atacando incansavelmente e forçando o embate brutal, ignorando completamente as defesas desesperadas dos Hornets. O que me chocou foi como os Hornets não recuaram perante um monstro tão opressor. Eles mantiveram a frieza. Continuaram revidando furiosamente com contra-ataques mortais. Essa guerra evoluiu para um duelo sangrento e de igual para igual. E no lado oposto desse choque de titãs estava Konipley, marcando 34 pontos, cobrando lances finais para vencer por 123-121. O mais épico dessa guerra foi ver como Khan não fugiu de absolutamente nada. Ele queria devorar Cooper na marcação. Ele exigiu esse fardo. A aura assassina era palpável entre os velhos conhecidos. Khan e Cooper não eram apenas aliados, mas dividiam o mesmo teto. Mas mesmo entre irmãos de batalha, o instinto de predador desperta quando o campo de guerra é a liga. Khan asfixiou Cooper no início, aprisionando o monstro a meros 2 pontos no primeiro quarto. Mas então Cooper despertou. O monstro explodiu com 49 pontos insanos, um talento assustador. Porém, a noite de Khan foi lendária, fuzilando o aro com 8 bolas de 3, gravando seu nome a fogo com o recorde de novato da franquia, despedaçando a antiga marca de PJ Washington. É nessa hora que você congela. Isso beira feitiçaria. Quando a primeira bola rasgou a rede, Khan virou uma fornalha humana. Aquele arremesso mortal no terceiro quarto expõe a magnitude aterradora do seu gatilho. Ele nem precisa firmar os pés no chão. O tempo é irrelevante. A bola toca suas mãos e o míssil já foi lançado. Essa aura de confiança absoluta é uma anomalia em novatos, especialmente em guerras colossais. Por isso, as defesas vivem em pânico puro, temendo piscar diante dele. É exatamente neste ponto que as estatísticas desferem um golpe esmagador. Os únicos deuses da liga, forjando no mínimo 18 pontos e 3 triplos por jogo, com absurdo 62% de eficiência, são Knippel, Steph Curry e Anthony Edwards. Uma linhagem sagrada. Um mero calouro jamais deveria profanar esse território celestial, mas ele reina ali. Khan já é um dos atiradores mais letais de todo o esporte. E o massacre mal começou no ano 1. Acredite, esta é a versão mais fraca de Khan que nossos olhos jamais testemunharão. Em Duke, ele era apenas a sombra perfeita, o fiel escudeiro de Cooper Flagg. Ninguém o imaginava engolindo o palco principal como um predador alfa, mas a realidade assusta. Ele já massacra veteranos como uma verdadeira estrela no ano 1. Se este é apenas o seu poder base, estamos diante do nascimento de uma lenda inquestionável. Com a recente vitória sangrenta de 101-106 sobre os Spurs, os Hornets sobreviveram ao verdadeiro inferno, avançando para 22 vitórias e 28 derrotas. E sendo brutalmente honesto, ao observar a tempestade que se aproxima nesta semana, não seria espanto nenhum vê-los devorar os Bulls e os Hawks, cravando as garras no top 10. Se esse destino se alinhar, Charlotte marchará para as guerras da pós-temporada pela primeira vez desde 2022. Apenas pisar nesse solo sagrado já seria uma evolução colossal para o esquadrão, especialmente após rastejarem pelas trevas nas temporadas anteriores. Mas o que frita minha mente é que eles deveriam reinar ainda mais alto neste momento. Quando você disseca o abismo no diferencial de vitórias da temporada, eles amargam um menos 5,6, a marca mais amaldiçoada de toda a liga. A verdade oculta nesses números é brutalmente clara. O destino lhes roubou mais de 5 vitórias e meia nesta temporada. Se fundimos essas glórias perdidas ao atual placar de 22 e 28, como mágica, presenciamos um esquadrão com poder bruto de 27 e 23. E se essa fosse sua verdadeira força em campo, eles governariam como a sexta força do leste, esmagando os 76 de Filadélfia e caçando Raptors e Cavaliers. Isso não é uma falsa esperança. Esse é o verdadeiro nível de poder dos Hornets.
Então, mesmo que a tabela ainda os coloque atrás de gigantes como Atlanta e Chicago, eu garanto que a aura deles já transcendeu a dessas equipes. E digo isso como um elogio absoluto. O ataque de Charlotte se tornou uma força ofensiva imparável. O arsenal deles tem monstros capazes de te destruir de todas as formas imagináveis. Focar a defesa em um único craque agora é suicídio. Como um verdadeiro exército, eles são o quinto esquadrão da liga em precisão de 3 pontos, aniquilando com 37,3% de acerto. Esse domínio espacial despedaçou qualquer defesa inimiga. Mas o próximo degrau para a evolução suprema, é claro, são as falhas de posse. Eles entregam 14,8 posses por batalha. Se eles afiarem essa lâmina e reduzirem essas brechas, a margem de erro inimiga será nula, tornando a glória inevitável. É a linha tênue entre uma vitória suada e um massacre absoluto. E essa é a principal corrente que ainda prende o verdadeiro potencial deles. Mas não podemos esquecer, este ainda é um esquadrão de novatos famintos. Então eu não exijo um despertar milagroso do dia para a noite. Contudo, eu também não previ o salto monstruoso de poder que eles deram em janeiro. Então agora, eu me recuso a colocar limites no que essa geração pode alcançar. Pois, quem sabe, eles possam obliterar essas falhas de vez. O segredo por trás dessa técnica mortal é o equilíbrio perfeito que eles alcançaram. Charlotte forjou um quarteto implacável, cada um marcando mais de 18 pontos por batalha nesta temporada. Os nomes dessas lendas em ascensão são Brandon Miller, LaMelo Ball, Conipple e Miles Bridges. Isso é um pesadelo tático, pois parece que a cada noite um herói diferente desperta para te esmagar. Anular apenas uma arma dessa equipe não te salvará da destruição. A imprevisibilidade é caótica. E isso sem contar a evolução assustadora na sincronia dos passes. Charlotte vem executando manobras ofensivas brilhantes e esquemas com trocas de bola no topo da quadra, criando uma sinfonia letal que abre oportunidades perfeitas. E olhando o panorama geral, essa equipe finalmente revelou uma visão de mestre. É um sistema de combate que parece ter sido intensamente inspirado na supremacia do Boston Celtics de 2024, disparando chuvas de 3 pontos e prosperando com sequências geniais. Mas o mais aterrorizante é a união letal da dupla prodígio Conan Apple e Brandon Miller lutando lado a lado. Com um LaMelo Ball que continua a reescrever o destino glorioso da sua temporada. O caminho está completamente aberto para essa guilda continuar acumulando vitórias em um nível lendário. E outro esquadrão que despertou sua fúria recentemente no leste é o Philadelphia 76ers. E se você quiser testemunhar todos os segredos desse poder, clique aqui e assista esse registro épico agora mesmo.